esporte e você. Para nós, mais do que o jogo, o esporte pode alavancar futuros. Assim sendo, toda semana, uma entrevista com muita história e emoção esportiva para contar. Ô Eurico, muito obrigado. Esporte você tem um prazer em te receber aqui no Itaim, no nosso escritório aqui, para poder trocar uma ideia, saber de tudo que sua coragem, saber que você é um atleta profissional, entender como foi tudo que começou na sua vida. Então eu vou pedir um favor, que você se apresente, fale a sua idade, sua profissão, onde você está, e aí eu eventualmente vou fazer as perguntas para saber o que levou você a chegar lá, porque eu lembro de você muito garoto aqui em São Paulo. Muito garoto, de onde você veio, de onde você nasceu. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o Esporte Você. Muito obrigado, Eugênio Edgar, por me convidar a estar aqui hoje. Para mim é um privilégio estar falando do esporte você. Eu tive um sonho na minha vida, muito cedo na minha vida, 5 anos de idade, de ser um jockey profissional. Com 12 anos de idade eu saí da minha casa, eu sou de uma cidade de Buri, do interior de São Paulo, do Buri, e com 12 anos de idade eu já saí, fui morar em Itapetininga para aprender a montar a cavalo. Aí cheguei aqui em São Paulo, onde você me conheceu, muito jovem, com 15 anos de idade, né? E com esse sonho de me tornar um jockey profissional, e eu já tinha ideia naquela época de me tornar um jockey internacional. E eu tive muita felicidade, muita sorte de montar muitos craques na minha vida. Montei muitos cavalos bons aqui no Brasil também. Aí depois fui para Macau. Cheguei aqui em São Paulo em 1990. Aí em 1998 eu fui para Macau. Macau é uma pequena ilha que fica no sul da China. Foi uma colônia portuguesa por mais de 400 anos. Aí eu fiquei em Macau até 2004. Lá, por exemplo, você falava português? Não. Lá, quando eu cheguei lá, em Macau, se fala inglês. Só 3% da população que fala português. Mas no trabalho que envolve corrida de cavalo, só fala inglês. Não tinha pessoas que falavam em português. E como é que você surgiu a ideia de sair do Brasil e ir para Macau? Já tinha outros profissionais lá? Sim, Eugênio. Aí o que aconteceu? Eu sofria de muita ansiedade na minha vida, sabe? E eu, no sonho um dia de me tornar um jockey vencedor, eu acreditava que eu iria vencer essa ansiedade. É um medo, ansiedade, sabe? Porque eu fui muito pobre mesmo, sabe? Vindo de uma cidade pobre. E eu falei assim, um dia eu sair fora do Brasil, eu vou superar essa ansiedade. E eu fui começou a cair mais na realidade, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu achei, eu ganhando dinheiro, ganhando muita corrida, essa ansiedade vai sumir de dentro de mim, né? E não sumiu. Aí eu falei assim, não, eu tenho que mudar para um outro país, que essa ansiedade vai sair de dentro de mim. Você acha que te prejudicava essa ansiedade? Demais. E aí eu comecei a ter vícios, né? Falo abertamente sobre isso, tive vício de sexo. Entendeu? Eu não conseguia, tinha dia que eu não conseguia ir embora para casa. É mesmo? Era uma força que me levava como qualquer outro vício, uma droga. É uma droga mesmo, cara. Sabe que você chorar, às vezes eu dirigia chorando, querendo voltar para casa e não conseguia, cara. É mesmo? Eu tinha que ir nesses ambientes, entendeu? E eu sempre quis desistir disso, eu não achava legal, eu queria ser um profissional mesmo de verdade. E bom, aí achando que eu saía do Brasil, ia mudar a minha vida e tal, saí, realmente essa ansiedade desapareceu por um tempo. Mas aí quando ela voltou com mais raiva. Lá em Macau? Lá em Macau. Normalmente os atletas que a gente escuta no Brasil, vamos entrar na área profissional agora. Os profissionais normalmente a gente escuta de futebol, vôlei, esportes mais coletivos, né? Menos Sim. do que os individuais. Os individuais normalmente vão treinar nos Estados Unidos, já estão com algum tipo de ou faculdade com bolsa paga ou algum tipo de patrocínio para ir fazer treinamentos no atletismo. Sim. Que a gente escuta, né? Mas você, pelo visto, foi lá na cara e na coragem. Cara e coragem.
Na cara e coragem. E aí você simplesmente pegou o seu dinheirinho e falou, vou tentar minha vida lá. O que aconteceu é o seguinte, o Albenzio Barroso, que você conheceu, foi esse é um Joga para quem famoso, não né? conhece o Albenzio Barroso é um dos maiores ídolos que existe no Brasil como jockey. Ele é uma lenda. E ele estava em Macau. Ele é seu ídolo? Meu ídolo, certeza. Eu admirava ele demais. É mesmo? E o Barroso voltou de Macau e eles queriam que ele voltasse para lá. Aí ele falou assim, por causa da idade, ele não queria mais voltar para Macau. Aí ele veio e falou comigo. Eurico, você quer ir no meu lugar? Eu falei assim, pô, Barroso, eu falei assim, eu estou indo para os Estados Unidos. Estou aplicando meu visto para ir para os Estados Unidos. Eu falei assim, Eurico, vai para Macau. Macau, você vai trabalhar lá, já tem contrato, vai ter um dinheiro que vai entrar para você, aí faz o teu pé de meia lá e depois você vai para os Estados Unidos. Você vai mais tranquilo para os Estados Unidos. Aí eu ouvi o Barroso é um cara que eu respeitava demais, peguei e fui para Macau. Ele já te deu o caminho das pedras? Deu caminhos das pedras, entendeu? E você chegou lá já montando? Eu cheguei montando, mas aqui eu era segundo na estatística, né? Eu estava disputando com o Nelito Cunha na época, ser campeão. Eu acredito que se eu ficasse aqui eu seria campeão, com certeza. Mas aí eu cheguei lá. Aí você começa tudo de novo a tua vida, cara. Sabe? Porque ninguém te conhece, ninguém conhece a tua história, ninguém quer saber. Sabe? Você tem que provar, provando, montando aqueles cavalos às vezes que ninguém quer montar e você provar. Até você começar a pegar mais montaria melhores. E quando eu fui para o Canadá em 2004, fiquei de 98 até 2004 em Macau, aí mudei para o Canadá, mesma coisa. Comecei tudo de novo, cara. Mas que coisa estranha, vamos dizer. Pessoa... Macau a gente até escutar, para a China a gente escuta que tem muito cavalo. Agora, normalmente alguém ir para o Canadá é mais raro no Brasil, né? A gente vê muito jockey para a Flórida, muito atleta ir para os Estados Unidos em geral, mas no Canadá a gente não escuta. Como é que o cara sai de Macau e para lá no Canadá agora? Pô, mas agora eu vou ter que fazer outra pergunta. Como é que sai daqui? Porque teve outra ligação para você chegar lá? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eugênio, era para mim ir para Nova York. Porque o meu sonho era montar em Nova York, eu estava arrumando as documentação para ir para Nova York. A minha ex-esposa, o irmão dela vivia no Canadá. E nós fomos, em 2002, fomos visitar o irmão dela. E o irmão dela me levou para o hipódromo. Quando ele me levou no hipódromo, eu olhei o hipódromo e olhei as bolsas. Na época, bolsas prêmio... que é a premiação dos cavalos. Tá? A premiação do cavalo era a mesma coisa que Nova York. Algumas... Por exemplo, nossa allowance era maior que Nova York ainda. Eu falei assim, pô, eu quero vir aqui. Sabe, uma pista linda, maravilhosa. Eu falei assim, eu quero vir para o Canadá. E onde é no Canadá? Onde é? Que você fez? Toronto. Em Toronto. Toronto, no hipódromo de Woodbine. Tá bom. E aí eu comecei a preparar a documentação, né? Em 2004 eu mudei para o Canadá. E foi fácil essa mudança, a aceitação deles com você? Muito difícil. Muito difícil. Eles não têm um pouco assim... eles não deixam o brasileiro meio de lado e tal? Cara, era o único brasileiro que tinha lá, era eu. Você não falava inglês, eu já falava alguma coisa? Eu falava um pouco. Um pouco. Sabe? Às vezes os jockeys, eu tava falando com eles, pô, eu não entendo você o que está falando, sabe? Cara, os caras tentam te travar de todos os jeitos, sabe? Aí eu montava muito agressivo, porque eu era um jockey muito agressivo, né? Eu montava com aquela mentalidade de perder ou morrer, cara. Entendi. Entendeu? É vida ou morte. E não é uma mentalidade legal. O esporte é um divertimento. Entendeu? Você tem que montar para se divertir. E depois, lógico, eu tive os mesmos problemas que, novamente, problema psicológico, eu sofri aqui no Brasil, depois comecei a sofrer em Macau, aí fui para o Canadá. No começo foi tudo muito legal, mas depois esses problemas de ansiedade começou a voltar, né? Até que eu estava tão mal comigo mesmo, Eugênio, que eu tinha uma égua que chamava Grain Ant. E essa égua galopava ela todos os dias sem a sela. Você sabe que aqui no Brasil nós não usamos sela para galopar o cavalo de manhã. Galopar é quando você vai treinar o cavalo de manhã. Todos os cavalos vão à pista de manhã treinar. Isso, né? Exatamente. Essa égua era uma égua muito nervosa, ela tinha derrubado um jockey, tinha arrebentado o jockey, mas ela corria.
E aí eu pedi pro treinador, pedi uma permissão pra comissão, para deixar eu galopar ela sem sela. Falei assim, ó, eu galopo ela, eu garanto que eu vou amansar essa égua, ela vai estar tudo bem comigo, e nós não vamos ter problema. Eu tenho certeza que eu consigo acalmar ela, porque eu sei que ela corria, entendeu? E todos os dias eu montava ela. E aí, eu montando ela e tal, e eu vim aí pro Brasil, e eu acabei, eu vou ser bem aberto aqui com as coisas, entendeu? Tá no meu livro isso aí. Mesmo casado, quando eu vim visitar o Brasil, aí esse descontrole mental me atacou totalmente, cara. No Brasil? No Brasil. E aí eu acabei indo pra quem não conhece, o Café Fonton é uma boate, né? É uma boate, cara. E lá eu tava tomando um uísque com uma mulher e tal, nós fomos pro quarto, entendeu? E aí quando chegamos no quarto, começamos a conversar, ela pegou e falou assim pra mim, não sei porquê, não tem isso, não sei, sabe? Ela começou a chorar e falou assim, você sabia que o meu pai me estrupou? Eu falei assim, o quê? Nossa, uma história pesada. Cara, uma história pesada. Aí eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, isso mesmo. Aí começou a voltar também memórias do meu passado. Entendi. Entendeu? Memórias do meu passado. E eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar. E aí as memórias do meu pai abusado de mulher na minha frente, né? E aí que eu comecei a perceber o quanto aquela história, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, 3, 4 anos de idade, estava me prejudicando tanto. E aí no outro dia eu fui com uma outra boate. Eu falei assim, não, eu preciso ir para uma outra boate, tem que limpar essa memória aqui. Mas eu fui na boate, não saí com nenhuma mulher. E eu vi que eu tinha que procurar ajuda. Sabe, eu vi que eu tinha que procurar uma ajuda psicológica, cara. E aí, Eugênio, eu peguei e fui num psicólogo aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu consegui me abrir na frente do psicólogo. Mas só que o psicólogo, como eu estava aqui no Brasil por 4, 5 semanas, ele não quis trabalhar comigo pelo computador ou pelo telefone. Ele falou assim, é melhor você ir lá para o Canadá. Mas é aquela tal coisa, o machismo, né, cara? O machismo dentro de você. Eu voltei para o Canadá. Lá e contasse isso aí? Cara, contar isso aí tava 7 chaves dentro de mim. Não dizer sua história passada, mas dizer que você precisava de um psicólogo. Não, eu tinha vergonha. Só de pensar em psicólogo. Quando eu fui pro psicólogo, eu fui escondido, cara, com medo das pessoas me ver, cara. Você acha que o Turf é muito machista no Brasil? Demais. Não é o Turf. Não vou culpar o Turf, é a cultura, né? O Brasil é um país muito machista. Mas você acha que no exterior é menos? Bem menos. Mesmo o esporte como o Turf é um esporte machista? Totalmente. Mas não vai pensar que é tão aberto para psicólogo também, não. Não. Entendeu? Eu sou o primeiro jockey lá no Canadá a abrir a história e falar e motivar os outros jockeys. Eu vou lá e falo para outros jockeys procurar ajuda. Tem mulheres montando lá? Tem mulheres muito boa. Boa. E aí eu peguei, aí fui pro Canadá, né? E não fui procurar ajuda psicológica. E eu trabalhando essa égua, vamos voltar para a história dessa égua aí, novamente. Trabalhando, cara, mas eu tava tão mal comigo mesmo. Tão mal comigo mesmo, as coisas não estavam indo bem para mim, eu psicologicamente não estava bem, resistindo, de medo de alguém, de ir num psicólogo, de alguém descobrir que eu era, na minha cabeça, quem vai no psicólogo é louco, entendeu? Só pra você ter uma ideia, a mentalidade, cara. Aí, cara, um dia eu tava tão mal comigo mesmo, 5 horas da manhã, fui lá, peguei a égua da cocheira, fui galopar ela, e ela se assustou de alguma coisa, e eu dei um berro com ela, cara. Sabe, um grito com ela, perdi a minha paciência, e ela tava indo tão bem comigo. Aí quando eu tava levando ela pra cocheira, ela começou a travar. Eu já comecei a perceber que ela travou. Quando chegou na cocheira, ela tava travadinha. Aí quando aquela égua, a Grey Ant, ela olhou pro meu olho, tipo, você precisa de ajuda, cara.
você precisa de ajuda. Vai procurar ajuda. Você precisa curar o que está dentro de você. Sabe aquela mensagem na alma? Ali mesmo, naquela hora, eu já nem montei mais. Fui pro meu carro, já comecei... como é que diz? Procurar ajuda. Já saí dali, fui na minha casa, no computador, e comecei a procurar um psicólogo. Mas aí eu fui procurar psicólogo de esporte, porque eu achava que, eu procurando psicólogo de esporte, se alguém descobriu, eu falei assim, não, eu estou tentando melhorar no esporte. Mas você já criava uma própria barreira sua. Exatamente. Pra se autoafirmar que o problema era só... o problema, entendeu? Eu sabia que eu estava com problema, mas não admitia o problema. Por um todo, aí queria contornar um pouco ainda. Exatamente. Ficar mais bonito, né? Falar, é psicólogo de esporte, né? Pra não ser mal visto, ainda tem o problema de ser mal visto. Cara, você vê a mentalidade. Aí o que aconteceu? Eu trabalhei 4 anos com esse psicólogo de esporte, realmente comecei a melhorar muito meu desempenho, porque daí eu aprendi a focar, aprendi várias mentalidades de vencedores, né? Mas eu vi que eu não estava conseguindo vencer ainda esse vício, né? Aí eu falei assim, eu tenho que procurar um psicólogo agora de trauma. Já estava mais aberto, um pouco mais aberto. Aí eu consegui encontrar um psicólogo que também trabalha com esporte, mas que trabalhava com traumas. E aí tive a felicidade de trabalhar com esse psicólogo por 8 anos. 8 anos? 8 anos. E aí eu consegui... quer dizer, toda semana? Praticamente quase todas as semanas. E eu consegui vencer e me conhecer melhor e descobrir de onde que vinha essa ansiedade. E hoje eu vivo uma vida super feliz. Tem uma tese aqui no Esporte Você, que a gente está tentando, conversando com profissionais, conversando com as pessoas, o seguinte, que você vai, provavelmente vive isso no dia a dia, né? Que às vezes a educação, esse autoconhecimento, esse trabalho nosso um com o outro, ele ajuda, principalmente numa hora que você tem que tomar uma decisão muito rápida. O que eu digo? Eu vou levar um futebol, por exemplo, que nós todos conhecemos. Futebol, quando alguém tem que bater um pênalti, você não é que seja fácil, é difícil, o cara vai chegar lá, mas o cara tá treinado para bater o pênalti, o cara vai chutar, treinou. Mas às vezes quando ele chega na frente do gol, ele tem que tomar uma decisão, eu chuto, eu tenho a coragem, eu faço uma jogada mais arriscada, e às vezes a autoconfiança, aquele negócio de você não ter medo de errar, faz com que o cara acerte. A coragem de acertar, ter a coragem. Eu imagino que isso deve ter esse autoconhecimento deve te ajudar muito na hora de tomar essa decisão de uma decisão por instante, né? Porque isso vai muito além de uma técnica, vai mais num lado de acreditar. Você não acha? Você não acredita nisso? Agora nós vamos falar aqui de mindset. A tua colocação é fantástica, ok? Para você fazer sucesso no esporte, são 2 chaves, ok? 2 pilares. O primeiro pilar é você estar ali no presente momento. Tá? Mas aí só trabalhando, treinando... Você tem que treinar muito para isso. Você está ali naquele presente momento, com você mesmo. Você está ignorando tudo que está em volta, mas você está ali no presente momento. Tá? Segundo pilar é você ter a calma. Tá? Você ter a calma que a calma, quando você está calmo, você está confiante. Você está entendendo? Então, o atleta, o meu trabalho, eu trabalhei muito. Eu não acredito que poucos atletas no mundo, eu sou do mundo do turf, que não é muito conhecido aqui no Brasil, tá? É mais conhecido no Japão, em Hong Kong, Canadá, Estados Unidos. Eu sou um dos atletas do mundo que mais trabalhou psicologicamente. Tá? Eu fui buscar todas as ferramentas que eu podia buscar para mim ser o melhor que eu poderia ser. E essa é a chave, você buscar a calma. E como que você consegue buscar essa calma? É o autoconhecimento de você mesmo, tá? E você se conectar com a natureza. É muito... você vai estar calmo naquele momento de bater um pênalti se você fez um preparo psicológico bem legal antes do jogo. A vitória não é na hora do jogo, a vitória é no teu treinamento. Sim. No teu treinamento físico e treinamento psicológico. Só para você ter uma ideia,
Agora eu vou falar um pouco do físico, tá? Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, tô perfeito. Tá limpo? Porque aí vem um lado importante, porque o que eu acho às vezes falta no Brasil, a gente vai voltar um pouco na base. Antes de chegar no profissional, eu vou voltar na base mesmo. O que eu acho que às vezes eu vou falar um pouco mais dos esportes que eu tenho conhecimento, né? O turf também tem. O turf eu respeito muito, todos os esportes individuais eu tenho muito respeito, eu acho muito difícil. Porque você tá lá às vezes muito sozinho, né? Quer dizer, Veja bem, posso te cortar aqui? Pode. Posso. Desculpa. Não, deve. Peço permissão. Não. É uma mentalidade de estar sozinho. Não. Individual. Individual, não é sozinho, é individual. Isso é importante. Uma boa colocação, olha, não pessoal, é sozinho, é individual. pessoal, olha, veja bem. Esse pessoal que estão ouvindo nós agora, veja bem, isso é uma mentalidade que você é individual. E eu estava sentado na frente do meu primeiro psicólogo, foi um dos primeiros mindsets que eu aprendi com ele. Porque ele falou assim para mim, você tem que aprender a trabalhar em time, que ninguém consegue subir na vida sozinho. Confiar. Aí eu falei para ele, falei assim, mas doutor, que time você está falando? É só eu e o cavalo? Mas você tem um time, Eurico. Eu falei assim, mas que time que é esse? Ele falou assim, o teu cavalo faz parte do teu time. Eu faço parte do teu time. O teu preparador físico, que eu também tinha um preparador físico, que eu pratico taekwondo, uma arte marciais. Que ajudava muito. Que ajudava muito mentalmente. Tá? Depois eu vou falar um pouco desse treinamento. Me ajudava muito. Ele é parte do teu time. O teu agente, que é o meu gerente, que o Joca, ele tem um gerente que ele gerencia todas as tuas montarias. Você só monta. Você acha ele que é parte do teu pouca time? Confiança neles? Você depositava pouca confiança? Não é pouca, é mentalidade. Era o seu crescimento. Você cresceu assim. Quando ele começou a me apontar isso aqui, cara, acendeu a luz na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça? Realmente. E você acha que no Naquele Brasil momento, a falta tua isso? esposa é parte do teu time. Isso eu também acho fundamental. Você está entendendo? Você vê, então não é individual. O tenista, ele não é individual. Ele tem um treinador que está ali do lado dele. Tá? Tá certo que ele tem que tomar as decisões ali na hora do jogo, mas ele tem todo um time, um preparador físico, um tenista, ou seja o que for, e que faz parte do time dele. Então é a mentalidade, é a maneira como você pensa. E você acha que isso veio muito da raiz aqui, dessa raiz individual do nosso país? Se a gente... De sobrevivência, né? De sobrevivência. E aí a gente falta um pouco de confiar na equipe, num todo, você não, acha? confiança em si mesmo. Em si mesmo. Mas você não acha que a gente tem tem pouco trabalho de acreditar, a gente acredita pouco na equipe no Brasil, o indivíduo? Só quando ele chega no sucesso, ele acredita, e aí são poucos que chegam? Não, você não chega no sucesso, impossível. Você Sozinho. chegar no sucesso sozinho. Esse é impossível. Você consegue chegar até no meio do caminho, mas você vai desaparecer. Não, o sucesso, você pode perguntar para qualquer pessoa que chegou lá no top. Você tem uma confiança, você sabe delegar, você está entendendo? Seja no esporte individual que nós estamos falando, né? Ele vai falar assim, não, eu cheguei aonde? Por causa da minha equipe. Ninguém consegue chegar lá no topo sozinho. Só na hora que você tem que ter essa equipe. Você tem que ter uma equipe. Nem que seja na sua própria mente, mas você tem que ter uma equipe. Você não consegue fazer tudo sozinho. Exatamente. E as pessoas que têm fé, né? Sim. Tem gente que tem fé em alguma coisa, algum santo, alguma coisa assim, também faz parte dele, também daquela fé que é do time dele. Eu acho que Entendeu? a gente tem que, quer dizer... ter a fé em alguma coisa, né? Eu gosto exatamente. Mas eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem essa oportunidade, tudo, né? Exatamente. Eu vejo. Mas me conta uma coisa, aí você chegou em Woodbine, né? Aí você estava falando da égua e tal, aí você foi procurar ajuda. Aí você ficou lá 8 anos. E o que aconteceu nesse processo de 8 anos? Mas você deve ter sofrido muito. Até não foi tão fácil esse processo psicólogo e educacional. Porque, infelizmente, na sua base, deve ter faltou um pouco dessa educação que muitos têm, às vezes no Canadá, esses jovens provavelmente tiveram na base escolar, faculdade, que você não teve que ir na cara e coragem aprendendo. Agora eu dou risada, porque que educação que você está falando? Educação em geral, porque... A educação foi com professores da minha escola, que eu aprendi que tive professoras muito boas, entendeu? Mas na minha família eu fui criado, cara, numa igreja
não sou contra a religião, Não. mas eu tenho que falar o que é fato, que aconteceu na minha vida. Fui criado numa religião que você era proibido assistir televisão, Só castradora. você é proibido ouvir música. Se eu cantasse uma música, eu fui criado com a minha avó, né? Na minha casa, eu levava um tapa na boca. Você tá entendendo? Era proibido praticar qualquer tipo de esporte. E mesmo assim, aí você foi pro turf. Certo? Saiu de lá e veio. Exatamente. Fui criado com um pai que abusava de mulher na minha frente. Tudo contra, praticamente. Tinha uma asma severa. Tive uma asma severa na minha infância. Sofria muito da asma por causa do trauma. Depois que eu resolvi, durante esses 8 anos que você falou, né? Que eu resolvi tudo isso dentro de mim, a asma desapareceu. Eu era um cara que tomava 5 medicamentos por dia para asma. E assim que eu resolvi esse trauma, a asma desapareceu de mim. Tinha uma pessoa que eu não queria estar junto comigo. Era eu mesmo. Não entendi. Só para você ter uma ideia. Ele vivia um conflito interno. Um conflito interno, cara. Tá? Entendi. O que eu falo, o que eu questiono assim, imagina, isso aí é uma educação até mais forte, mas se a gente pegar o atleta, o que eu quero dizer é o seguinte, graças a Deus, bom trabalho e tal, mas a gente precisa levar, eu brigo porque a gente desperdiça muito atleta no Brasil. Demais. Demais. Muito atleta. As pessoas não têm essa sua coragem. Não vou dizer que tem, não tem. Muito mínimos tem. Infelizmente, porque é muita coragem. É muita coragem. O que acontece é o seguinte. É muita coragem. Eu quero, por exemplo, um jovem, ele vai ouvir de todo mundo, provavelmente, se ele falar assim, olha, ele joga, por exemplo, voleibol. Vamos falar um pouco, porque aqui só falamos de futebol, então vamos falar um pouco de voleibol, pode ser? Pode ser. Até preferimos. Vamos falar então do voleibol. Basquete. Isso, ou basquete, tá? Que não é tão popular. Ele fala assim, olha, eu quero me tornar um profissional. Aí o que vai acontecer? Vai ter muitas pessoas, você tá doido, cara. Você não sei o quê, você não é bom o suficiente, tá? Você tem que acreditar em você. Então, porque exatamente. Entendeu? Esse é o segredo, você acreditar em você. E você vai passar por desafios, como todos nós passamos. Mas às vezes eu acho... Mas você tem que aguentar e não desistir. Isso que eu acho que às vezes falta aqui no Brasil. Porque a gente vê no caminho, no primeiro mundo, não estou querendo, a gente não é primeiro mundo, o Brasil sofre de milhares de coisas que vão muito além de um problema esportivo, socioeducacional, tal, que a gente já viu. Mas a gente tem um lado no primeiro mundo que o socioeducacional ajuda muito a convivência do jovem, né? Então eu acho que às vezes o que falta é dizer o seguinte para o jovem, o que me admira na sua história? Mostrar para que o jovem, ele vai passar por isso, porque às vezes a gente não conta para os jovens que não tem essas barreiras são imensas. O jovem pode quebrar o braço, mas não quer dizer que é o fim da operação. Muitos que estão lá na frente também quebraram o braço, mas ninguém sabe. Eu quebrei o braço 2 vezes antes de montar meu primeiro cavalo de corrida. Já estava aqui em São Paulo? Quebrei a perna, isso imagina, você acontece de monte, entendeu? Né? Você está entendendo? Mas o importante é você acreditar em você, visualizar você fazendo sucesso e acreditar, cara. Acreditar, trabalhar fisicamente, mas se uma pessoa, um outro atleta que está treinando junto com você, ele treina 2 horas, treina 3 horas, 4 horas. Eu não admitia um jockey no vestiário treinar mais do que eu. Para mim, eu não conseguiria dormir se eu pensasse assim. Você está entendendo? Porque eu acredito muito no treinamento. Eu vou ser sincero. Mas eu acho que no Brasil acreditam menos. Lá você aprendeu isso no Canadá. Eu vou ser sincero com você. Eu não era o melhor jockey. Não, mas eu também acho que os melhores às vezes não eram os melhores. Mas eu era o mais treinado. E você aí pode se tornar o melhor. Me tornou o melhor. Isso que eu acredito que a gente não tem muitos caras que têm muito mais talento do que eu. Sou sincero pra você. Mas você está falando uma coisa que é um grande, um grande direcionamento nosso. Que o treinamento, porque isso que a gente vê, então você pega criança, às vezes no colégio, eles só botam o melhor para treinar da turma, só levam o melhor. Quando você pode treinar vários, se você conseguir mostrar para eles que se você treinar, se você se dedicar, você vai ter a oportunidade de ser o bom.
Né? Isso que eu acho que falta às vezes, que o nosso programa tem esse intuito de conversar com as pessoas. Quero que você fale um pouco sobre isso. O que te levou a... Você sempre teve essa visão, o que te levou a acreditar nesse treinamento? O que me acreditou no treinamento é... Que é sofrido. Cara, é sofrido. Um cara que me inspirou demais foi o Oscar. Jogador de basquete? Jogador de basquete. Eu vi um vídeo dele, eu li o livro do Oscar, entendeu? Todo mundo chama eu de mão santa. Não, eu sou mão treinada. Você pode... Não sei se você ouviu falar. Não, viu? Do Oscar, sim, já li também. Já leu o livro do Oscar? Fenomenal o livro dele, entendeu? Se tem que buscar inspiração em quem venceu, entendeu? Eles têm os caminhos. Você vai e se inspira nessas pessoas, tá? Então, o treinamento físico é muito importante, o treinamento mental é muito importante. Por que o treinamento mental é importante? Para você conseguir vencer a expectativa, tá? Se você estiver indo bem, as outras pessoas estão tudo com expectativa, mas você tem que se bloquear dessas expectativas. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que fazer com exercícios mentais, que você tem que praticar, aprender, buscar aprender com exercícios mentais. Cada ser humano é um diferente do outro, entendeu? Eu tenho o meu jeito de eu praticar meus exercícios mentais, que eu consigo bloquear todas as expectativas quando eu estava montando. Inclusive eu aplico hoje na minha vida. Continuo a aplicar. E o que você vê de um atleta no modo diferencial? Bom, você vai me falar sobre o jockey. O que você vê de um atleta, de um jockey no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou no Macau? O que é a diferença? Uma diferença? Porque eu vejo eles muito determinados. A gente acompanha muito jockey aqui, até nos Estados Unidos hoje passa alguns pares e tal, mas a gente vê uma outro tipo de... Você acha que é uma relação dele mais envolvida com o turf em geral? Eles são mais profissionais? Muito boa pergunta. Eu quero falar para você que não é porque eu sou brasileiro, mas um dos melhores do mundo para sensibilidade com cavalo, essas coisas, são os brasileiros. Nós temos muita sensibilidade. Qual que é a diferença? Que nem você assiste corrida toda hora dos Estados Unidos, do Canadá. A diferença é que lá os caras montam 5, 6 dias por semana. Aqui ele monta uma por semana. Ele monta uma montaria, lá nós montamos um cavalo, no mínimo você vai ganhar $100 para montar um cavalo. Você está entendendo? Aqui no Brasil eu nem sei quanto que é, quantos reais é para montar um cavalo. O jockey ele consegue sobreviver só montando, sem ganhar. Ele consegue ter um padrão de vida, tá? Então, aí já está a diferença. Mas você não acha que às vezes ele é levado a uma colocação até de status, de atleta, que às vezes ele não tem esse nível na América do Sul? É outro desincentivo. Porque aí como é que o jovem vai querer... A Giane Alves, para mim, hoje... Só para dizer, o Giane Alves é uma joqueta, Isso. Pode falar. A Giane Alves é uma joqueta que ela foi campeã 2 vezes aqui no Brasil. Sabe, num hipódromo difícil de ser campeão, aqui na Cidade Jardim, no mundo machista. Tá? Se ela tivesse nos Estados Unidos, ela seria uma celebridade. No Japão, ela não ia sair na rua, não poder sair na rua, se ela estivesse em Hong Kong, no Japão. Entendeu? E aqui, quantas pessoas conhecem ela? Só as pessoas, muito poucas pessoas do mundo do turf. E ela é uma das melhores do mundo. Se não for a melhor, na minha opinião, ela é a melhor, mas... Entendeu? No meu entender, eu não vejo nenhuma joqueta hoje montando melhor que a Giane. Entendi. Bom, e aí você pega, por exemplo, porque o que eu acho às vezes Eurico, eu vou voltar no ponto. Se a gente pegar atletas, eu acho que a gente viveu fases assim, a gente tinha atletas mais bem... por que eu vejo os ídolos? Se tinha não sei se o ídolo era menos no pedestal, e a gente podia estar mais próximo com o ídolo no passado, sentia-se mais perto. Eu estou dizendo atleta
futebol, principalmente e tal. E hoje eles ficam mais no pedestal. Mas nos Estados Unidos, a gente vê uma proximidade não sei se eles se interagem mais com o público. Os hipódromos ou os clubes colocam eles mais perto do público para poder ter uma visão do ídolo. Ou eles se colocam melhor numa sociedade como um todo, até aqui, vamos dizer, intelectualmente. E os próprios jockeys também. Você vê comentaristas jockeys nos programas de apresentação interessantíssimos. Às vezes debates, sabe? Sim. Colocações... Mas tem uma autoridade, né? A realidade é essa. Tem autoridade e tem respeito adquiriram respeito da mídia e do público. Mas o que acontece? Aí já Falta de trabalho de anos? Não é que é trabalho de anos. Isso aí envolve o marketing do Jockey Club. Japão, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, eles trabalham muito em cima do marketing. O Canadá nem tanto. Mas Estados Unidos muito. Mas Estados Unidos muito. Em cima do marketing do jockey e essa aproximação, que nem você falou, com o público. Entendeu? Tem, muitas vezes, tem um dia lá que os jockeys vão assinar pros fãs. Dando autógrafo. Entendeu? Dando autógrafo pros fãs. É isso que eu gosto. Acontece isso muito. Eu devia ter mais em geral para os próprios esportes. Eu era um jockey, para quem não sabe, eu montei no Canadá, fui campeão 7 vezes. Quantas e quantas vezes eu não teve dias que eu ia lá assinar para o público, que eles faziam um dia especial para mim assinar. Eu, às vezes, com outros jockeys, mas muitas vezes eu fui sozinho, entendeu? Um dia para mim assinar para o público, tá? E vinha gente, cara, você fica impressionante. Vem gente de outro estado. Então, isso eu gosto muito. Eu sinto, além de sentir essa falta na coisa, que eu acho que você devia chamar mais frequentadores anônimos, para estar mais perto dos cavalos, tirar umas fotos, levar os jockeys para sentarem na mesa. Quer dizer, eu acho que tem eu fico, por exemplo, indignado, por exemplo, em 2016, eu lembro até hoje, o Ricardinho, um ídolo de jockey no Rio, não carregou a tocha olímpica. Como é que pode? É um absurdo para mim. Ele não é, mas ele é um grande ídolo no esporte mais antigo brasileiro. Perto dos que carregaram, ele teria muito espaço. E né? não é só o jockey, não. Os próprios treinadores, os próprios cavalos. Entendeu? Cavalo quando o Turf teve sucesso foi quando cavalos eram ídolos. Eram ídolos. Exatamente. Mas aí eu já acho que aí a gente já vem para um lance muito além. Eu acho que a gente está vivendo um Turf que a gente tem que ainda voltar até um pouco na base. Nós perdemos um pouco a base, né? Acho que a gente perdeu um pouco a base de jovens não quererem ir. Você acha que a dinâmica aqui no Brasil assim do Turf, cara, porque por exemplo, agora vamos entrar numa conversa de Turf um pouco. Eu te fazer uma pergunta. Você acha que... Porque eu tenho uma outra visão que a gente tem, por exemplo, da dinâmica do esporte. Jovens praticam cada vez menos porque a dinâmica está ficando para trás. Então, por exemplo, o cara, eu vou falar do centro frequente. O Turf no Brasil, para mim não é possível que Turf em São Paulo e Turf no Rio de Janeiro teve a mesma sequência. São Paulo tem uma velocidade de vida, outro programa de horário, de Rio de Janeiro é outra coisa. Então, eu não sei se São Paulo, o melhor horário é 2 horas, cada par em meia hora. É a mesma coisa que você dizer que nos Estados Unidos, no Canadá é um programa, no meio oeste lá dos Estados Unidos, o ritmo é outro de vida, é outro de cidade, né? Veja bem, é muito difícil também, envolve, né, nos Estados Unidos, no Canadá, qual é a grande diferença? O governo ajuda demais, cara. O governo está envolvido, por exemplo, os stewards, que são os comissários de corrida do Turf, não é pago pelo Jockey Club, é pago pelo governo. Você está entendendo? Isso no Canadá. Isso no Canadá. Tá? É um incentivo, o governo dá um incentivo. O governo dá um incentivo. Quais são os incentivos que nós temos aqui? Olha, a gente é muito fácil ficar falando, que nem criticando às vezes, né? Que nem eu tive a oportunidade de ficar quase o dia todo, quando foi sexta-feira, no Jockey Club de São Paulo. E eu vi o Zeca, você conhece o Zeca, né? Fazendo o trabalho dele. Cara, o cara trabalha o dia inteiro, você precisa de ver, cara. Ah, eu acredito. Você tá entendendo? São pessoas que estão dando sangue ali, você tá entendendo? Mas nós precisávamos, não é só pro Turf, mas para outros esportes. Então, isso que eu acho, que a gente entendeu? precisava mudar. Que o governo também ajudasse, entendeu? Desse mais incentivo. Por exemplo, eu vejo assim,
Mas essa é uma coisa complexa. Muito complexa. Que é difícil de falar, mas o que eu quero, que não quero expressar nem um pouco de... Como que fala? Mas você não estaria aqui cometendo algum equívoco, vamos dizer, não. Mas porque tem muitas pessoas que nós não sabemos que estão dando sangue. Sim. Certo? Não estamos sendo injustos. Para tentar levantar o Mas eu me culpo, antes de mais nada. Mas antes de falar, eu não só estou falando do YouTube, antes de mais nada, eu sou o primeiro aqui a me culpar até em termos de dinâmica, em termos de nó, porque eu sou um apaixonado por esporte que levei quase 50 anos para querer conversar e dialogar de uma forma muito simples até. Eu estou procurando dialogar para a gente aprender, para que a gente leve. Eu também me culpo. Tive bons colégios, você pegar depoimentos de pessoas que jogaram esporte comigo, eu também trabalhei, deixei muito de lado e não trabalhei pelo esporte. Agora resolvo trabalhar. Então, eu sou o primeiro a me culpar, mas não deixo de ser o primeiro a querer também que a gente exponha nossas ideias agora, para que a gente possa evoluir, entendeu? Porque às vezes as pessoas, como você disse, você também tem seu valor de lá. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar numa sociedade que vem em transformação. Né? E às vezes a gente demora para enxergar essa sociedade que está em transformação. O que é transformação? Não vamos deixar esse jovem cada vez jogar menos. Mulheres estão cada dia praticando menos esporte. Pô, a gente estava conversando aqui sobre basquete, mas como eu já enfatizei várias vezes, eu sou de ver a Paula e a Hortência jogando Ibirapuera. Era fantástico ter mulheres ídolas. Muito. Aquele embate. Demais. O vôlei que até pra trás sou fã da Hortência, da Paula. São assim, pessoas que inspiram, né? Na época que o Brasil lutava ainda, entendeu? Né? Elas sobressaíram o masculino, que vinha, Eugênio, eu acredito tanto no esporte que eu acabei de inaugurar uma escola no interior de São Paulo, na minha cidade, uma escola de boxe. Que é uma escola, vai muito mais além de você praticar o esporte. Então, conta um pouco sobre essa escola. Nós colocamos uma fisionomia porque, para nós falar todos os dias para aqueles alunos, para eles acreditarem neles mesmos, buscar o melhor deles. Tá? E por que o boxe? Porque eu tenho amor a artes marciais, eu tenho amor ao boxe, eu tenho amor à luta, sabe? Eu acho que a luta, ela faz muito bem pro ser humano, seja capoeira, seja boxe, seja... Seja extravasar sua raiva? Exatamente. Faz um bem danado e dá foco. Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei sem o taekwondo. Treinei desde 2006 que eu treino taekwondo. Eu sou favorável, eu só tenho medo às vezes, é importante isso, levar por esse lado, porque às vezes a gente pega aqui que a gente, infelizmente, cada dia está mais violenta a nossa sociedade. É importante ter educação junto com essa... Exatamente, mas uma pessoa que pratica esporte de verdade, com bons professores, ela não é violenta. Não é violenta. Porque eu era um cara violento. Eu era um cara que era pequenininho, mas era um cara violento, que só vivia brigando. Entendeu? Você acha que te prejudicou isso? Prejudicou demais, cara. Quando eu comecei a treinar, o que aconteceu? Eu comecei a ganhar confiança em mim. Aí comecei a ficar com menos raiva, ter mais conexão com o cavalo e ganhar mais corrida. Eurico, agora completando aqui, mais uma vez, eu quero que você conte duas coisas, uma curiosidade. Primeiro, sobre as suas grandes conquistas, que a gente não ainda falou. Além do Brasil, que eu já exerci algumas, Macau e principalmente no Canadá. O que foram grandes conquistas profissionais? Não só as conquistas, lógico que todas são conquistas. Mas o que foram as conquistas dentro das pistas, assim? E qual foi a sua maior emoção? Cara, aqui no Brasil eu ganhei o Derby paulista, né? Que é um páreo bastante importante. Lá no Canadá, em Macau, também ganhei várias provas importantes em Macau. E lá no Canadá, é o grande prêmio mais importante que tem, é o grande prêmio da rainha, que chama Queen's Plate. E eu tive a felicidade de ganhar 2 vezes. Ganhei em 2009, né, Queen's Plate, e toda vez que corre esse grande prêmio, tem um representante da rainha que vem no grande prêmio.
Porque ela é rainha do Canadá. É a rainha do Canadá, Quer dizer, exato. O amor, a gente está aqui após uma semana, fora uns dias, muita tristeza, né? Mas conta essa emoção desse grande prêmio. A emoção, quando você monta no Canadá, o sonho de todos os jockeys é ganhar o Queen's Plate. Só para você ter uma ideia, quando eu ganhei em 2009, eu fui na Cocheira, tinha um churrasco lá na Cocheira e tal, tinha um jockey que tinha ganhado mais de 3.000 corridas. E eu falei para ele, assim, você também é um cara de muito sucesso. Ele falou chorando para mim, mas eu nunca ganhei um Queen's Plate. É mesmo. Sabe? E você ele conheceu ganhou a mais rainha? de 3.000 corridas. Aí em 2010, quando eu ganhei o meu segundo Queen's Plate, a rainha estava presente. Mentira, verdade. E eu tive a felicidade de receber o troféu da mão da rainha, de cumprimentar a rainha. Rainha Elizabeth II. Conversar com ela, né? É mesmo. Ela é uma fanática por corrida de cavalo. Ela entende muito de corrida de cavalo. Entende demais, cara. É mesmo? Entende demais. Ela mesma falou que ela viu que o meu cavalo era um dos cavalos que... Ela falou assim, o teu cavalo estava estava muito bem. Ela falou assim, a linguagem dele estava muito boa, ele estava muito bonito antes da corrida. E aí você teve essa... E qual é a emoção de conversar com a rainha? Cara, a emoção é aquilo que eu falo. Você sente uma coisa diferente, assim? Demais. Ela é uma pessoa de muita harmonia, sabe? Uma pessoa... Ela é muito... Você já sabia que você ganhasse, você receberia da mão dela? Tão grande, cara. Tão grande que ela te traz para aquele momento ali, sabe? Um momento que você não quer que acabe. E aí, vem eu saí lá do interior de São Paulo, um garoto pobre, cara, sabe? Passou por dificuldades na vida. E aí tá na frente da rainha ali. Nós já estamos gravando 2 minutos. Na frente da rainha, é muito emocionante. É muito emocionante. É mesmo? Demais, cara, demais. Ali tá tudo o pagamento do esforço que você fez. Que emoção. Mas, Eurico, aqui, eu quero te agradecer aqui, depois de essa emoção, o presente que você ter me dado um livro, muito emocionado mesmo. E isso aí, quero que você conte pra gente, transmite uma mensagem. Pode falar umas palavras, eu quero que você faça uma mensagem em inglês, você mostre todo o seu conhecimento em inglês, depois, que a gente investiu, quanto você não investiu no seu estudo para aprender esse inglês, para falar dessa forma. Manda umas palavras em inglês e umas palavras em português aqui, que nós vamos gravar aqui para você finalizar a nossa entrevista, assim, em termos de toda a sua emoção de estar aqui, para os jovens, para terem coragem, tudo que eu sei que você investe muito em transmitir isso para as pessoas. Fica à vontade, por favor. Cara, a minha mensagem, vou falar primeiro em português. Desculpa que a minha voz tá sumindo. Nós estamos conversando tanto que a minha voz tô tendo trabalho com a minha voz. A minha mensagem é: não desista do teu sonho. Não desista. Você vai passar por momentos difíceis na tua vida, mas se você desistir, você perdeu todo aquele esforço que você fez. E o arrependimento é doído. Acredite no teu sonho. Por que eu falo isso? Eu falo isso, cara, porque eu era o descarte da sociedade. Eu era o cara mais pequeno na escola, o cara que mais recebeu bullying, entendeu? Mas eu nunca deixei de acreditar no meu sonho. Eu era o cara que chegava na rodinha de amigos, os caras me chutavam. Eu era um descarte, mas eu não era descarte para mim. Então acredite no teu sonho, tá? E segue em frente. Just the last words in English. Believe in yourself. Go every day, try to look for the best inside yourself. Look for the positive thing. Something happened to you, you fail or you make a mistake. Ask yourself what I can learn from this. And use all these mistakes, all your stumbles, if you stumble, use as a driving force for you to be successful. Thank you very much. Thank you so much. Nos vemos na próxima semana com novas histórias, novas conversas, novas pessoas. Com muita emoção para vocês assistirem. Obrigado a todos.